Agora o seguinte, a gente tem também alguns nomes sendo ventilados com bastante força aqui no chat e também nas redes sociais como um todo, tá? Deixa eu ver se tem alguns superchats que a gente possa trazer, mas Fred já até se antecipou e trouxe aí os principais nomes que estão sendo ventilados, que vai desde Daniel Paulista até Mariano Sosso, né? Eu fiquei, inclusive, impressionado, Fred, com a força do nome de Mariano Sosso aqui no nosso chat, principalmente, mas imagino que nas redes sociais também não esteja muito diferente disso aqui. Queria que você fizesse essa leitura também, né, dos nomes que estão sendo ventilados e do que você acha que vem aí pela frente, perfis e etc. Se você quiser, eu posso trazer também alguns superchats aqui para a gente girar aí para esse tema. Pronto, faça um giro de superchat, que aí depois eu já começo a fazer. Então vamos trazendo aqui, meu querido Gabriel. Primeiro vamos com o João Neto. Perfeito. Nesse momento, creio que o nome de Sosso seja o mais viável. Conhece o clube, baixo custo e a torcida abraçaria. Bom demais chegar do trabalho, escutar e ouvir o pod. Maestro e a história do Papa Capim. Essa aí fica para depois. André Luiz Araújo. Eu soltei agora um fora Arnaldo escrito em fezes. Aí o cara mandou aqui no chat. Eu tava jantando, Fred. Essa lembrança que o Fred trouxe é a cena de um filme, o Marquês de Sade. Os Contos Proibidos do Marquês de Sade. Contos Proibidos do Marquês de Sade. Alguém assistiu aquele filme e disse, vou dar-lhe. Aí fez aquele protesto. Não combina muito, viu, cara? Se a pessoa que assistiu aquele filme... Não, mas o cara pegou a ideia, o cara nunca pensou, disse, porra, não sabia que isso aqui funcionava como lápis de cera, não. Aí o cara... o cara só pegou a ideia ali. Hã? Um crayon, um lápisão lá. Um giz. Aquele lápis grandão, assim, crayon. Muito bom, velho. Mas vamos lá. André Luiz Araújo, nosso querido doutor André, só espero que dessa vez contratem alguém que tenha a ver com o elenco, porque chegar um diretor para dizer que o elenco não tem a característica do técnico foi o suprassumo da burrice. Teve isso também, né? E na verdade ele falou, Gasparino... Ele falou isso também. Quase que sai Gasparino. Falou que essa conversa, isso é conversa, né? Esse papo tem outro ponto, tudo é muito cômico, Celso. Aquela... Só vai ficar quem tem comprometimento. Aqui sai o cara. Pronto, saiu. Aí quem sai é quem falou isso. Meu irmão, essa é muito bizarro. Vira-lata do frevo. Para saber qual treinador eu quero, preciso saber qual meta do esporte. Tentar salvar do rebaixamento ou preparar o terreno para 2026? Isso vai ser, a gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Mas essa resposta não é tão difícil. Nesse momento, para mim, tudo é por meta. Assim, é por metas, assim. Voltar a ser digno, voltar a competir, não dá para dizer, vou fazer para escapar. Escapar é um negócio muito longe. Você volta a ser competitivo e em algum momento, assim, você vai escalando as etapas. Porque qualquer coisa, o normal é qualquer um chegar e falar, não, vamos lutar, o normal é, vamos lutar para tentar escapar. Isso é o que todo mundo vai dizer. Mas, o famoso prática, tem que vencer a primeira ainda, né, maestro? Exatamente, é por metas. Vence a primeira, beleza. Vence em casa. E se vencer a primeira, é bom que vença fora de casa, porque o próximo jogo é fora de casa. Tenta vencer um em casa e por aí vai. Pedro Campos Ferraz, ativar protocolo Jair Ventura até dezembro de 2026? Se não ficar, sobe no ano que vem. Australopitecos urbanos. Tem que vir, que não faz nenhum sentido, tem que vir um técnico casca grossa, pois tem laranjas podres nesse elenco. Não faz nenhum sentido o nome, tá? Australopitecos urbanos. Aí, David Romero ou Davi Romero. Ele mandou superchat e a mensagem não, mas Gabriel foi sagaz e já salvou também aqui a sua mensagem. Acompanho vocês faz tempo. Tinha prometido que iria enviar na primeira vitória da Série A, mas a turma estava comprometendo demais. Hoje é divisor de águas. Vem, pô, fechou. Até Luxemburgo apareceu aí também, Fred. O nome sempre muito ventilado pela torcida, né? Mas eu não entendo muito, né? Porque é tão ventilado, mas... Muito bem. Pablo Daniel. Antônio Oliveira está na Bíblia. Leia Marcos... Como é? Versículo 5... Parágrafo 5, versículo 2. Isso. O possuído.
Paulo Lins. Eu vi essa entrevista do Gasparino. Não entendi a associação que ele fez do GPS com análise de dados, mas eu quero ver as saídas dele. Resultado. Anderson Lima. Amigos, acredito que antes da coletiva a situação de Antônio Oliveira já estava selada e o executivo de futebol não queria expor a demissão. Aí eu acho que é burrice. Aí o cara não pode se auto-implodir. Olha, tá rolando um vídeo aqui, até Nilson colocou. Já tweetou, tá pior que tá tendo essa parada mesmo. PVC, já mandaram aqui o vídeo de PVC no canal do UOL, dizendo que falou com o Antônio Oliveira e que teria sido depois disso, e ele não comentou demissão, não. Disse que voltava e tal. É muito, muito estranho mesmo. Mas o próprio PVC fala, então, que o Sport diz que conversou entre as partes, que pode ter sido com o staff do treinador, enfim, com o empresário dele, sei lá. Estranho mesmo. Vinícius Pinon. Essa gestão amadora, até quando acerta, erra. André Luiz Araújo. Aí já sabe, né? Adeus janela de contratação. Daqui que contratem o técnico e o técnico vai indicar jogador, acabou a janela. Nosso querido Lucas Gabriel, lembrando também de uma coisa importante, tá? E a turma deixar o like. Muito obrigado, viu, Lucas? Um abração, meu irmão. É bom mesmo a turma lembrar de deixar o like aí. Célio Souza. Senhores, boa noite. Eu traria Eduardo Batista, experiente, conhece o clube e melhor do que Daniel. Uma dúvida, por que ninguém joga um 4-4-2 clássico? Por que é tão difícil? Só existe o 4-2-3-1? Eu acho que às vezes até a turma utiliza o 4-4-2 dentro das partidas. Dificilmente a gente vê alguém começando um jogo definindo que essa vai ser a escalação, né, Célio? Celso, aí eu acho que tem que usar com as peças, dependendo das contratações que o Sport fizer, com que o elenco tem. Durante toda essa questão do Antônio Oliveira, que foi a questão do Xabi Alonso, outro ponto que pesou muito contra ele, pelo menos na minha opinião, foi a primeira entrevista, veja só, de Carlos Ancelotti. Perguntaram qual vai ser a tática da seleção brasileira. Pô, qual é a sua tática? De acordo com o elenco que eu tenho. Assim, se o elenco me permite jogar desse jeito, beleza. O elenco do Sport não permitia fazer o que o Antônio Oliveira fez, mas ele insistiu até o fim. Eu só acho que o Sport tem várias carências. Eu acho que o primeiro treinador é identificar essas carências e qual é a melhor forma de jogar aqui, como é que eu consigo organizar com os melhores jogadores em campo, para ter pelo menos os melhores em campo. O Sport não jogou nenhuma vez com os melhores em campo. Nenhuma vez. E assim, esse é o primeiro passo. A frase de Ancelotti perpetual. Sou treinador há 40 anos, até hoje eu não tenho minha tática, não. Minha tática eu vejo meu elenco, qual é a melhor forma de extrair o máximo disso aqui. E a torcida percebeu isso assim que a escalação do jogo contra o Cruzeiro foi divulgada, né? Já houve uma chiadeira grande. Já morgou aquele jogo na hora que saiu a escalação, pô. Pois é. André Luiz Araújo trouxe outra mensagem, já na bronca aí, viu, Fred? Com a foto de Fábio Carille que você trouxe. Carille não. Sosso é possibilidade ou desejo da torcida? Luna fez a frente de Sosso. Eu vou responder o resumo daqui a pouco sobre... Perfeito. Esses nomes. João Paulo está dizendo que Pedro Maranhão já trouxe que Daniel Paulista e Paulo Turra são dois nomes na mesa do esporte. Mas dito isso, sou do time Volta Sosso. Vandes, só uma pessoa pode salvar Leão, o senhor Valdemar. Manuel Oliveira. Melhor notícia do dia. Ele já teve a sua chance, Celso. Já teve. Manuel Oliveira, eu lembro logo daquela entrevista no Flamengo, a apresentação. Melhor notícia do dia. Agora só me faltam uns H-menões para relaxar nesses 45 dias, que é pouco do que a gente vinha falando, né? Mas vai ter, não tem como ter H-menon. 45 dias que não tem muito o que fazer, né? E por fim, Marcelo Sarstedt, por fim, pelo menos aqui nesse nosso giro aqui, eu sendo Daniel Paulista não viria nem a pau. O cara tem a possibilidade grande de subir com o Remo. Quando a gente vai ficando mais velho, temos a noção do significado da palavra paz. Dinheiro não é tudo. Fica no Remo. Marcelo, que está com a camisa do Sport, inclusive, aqui na foto de identificação dele, tá? E com isso, Fred, a gente conclui aqui esse giro de superchat e queria sua análise, companheiro. Vamos lá, Celso. Primeiro ponto, tá? Só para depois da minha última fala, eu recebi uma mensagem de absoluta confiança que não foram os jogadores que fizeram a pressão pela saída de Antônio Oliveira, tá? Então, a gente deixa um pouco de lado aquela primeira possibilidade de jogadores, não que essa mensagem confirme que é a segunda possibilidade. A segunda possibilidade, como eu falei, foi apenas uma dedução minha de controle de danos, tá? Mas só deixando claro que
não informação de dentro do Sport que não houve esse movimento liderado por jogadores pedindo ou mesmo expondo a visão deles sobre Antônio. Esses 4 nomes que a gente coloca na tela, desses 4 nomes que a gente coloca na tela, só dois deles existe uma informação ou uma apuração. Não sei nem se a gente já tem como estruturar com algum peso de que pode haver uma negociação, de que há um interesse. O nome de Daniel Paulista já veio pronto. Né? Já veio pronto. Quando eu soube da notícia de Antônio Oliveira, já veio para mim que o nome de Daniel Paulista estaria na mesa. Porque essa diretora já Paulista... tentou outras vezes, né, Fred? Exatamente. Daniel Paulista atualmente é treinador do Remo, faz uma ótima Série B com o Remo, acabou de perder o seu primeiro jogo, tá? A campanha do Remo, ela merecia ter muito mais pontos do que tem. O Remo, pela primeira vez, depois de 4 rodadas, deixou o G4, mas se você não está acompanhando a Série B ela está muito compactada. Tá? Do segundo ao 9º colocado são apenas 3 pontos. Então existe um bloco de times e o Remo faz parte desse bloco de times. Mas o Remo, por exemplo, em 2 empates que ele teve fora de casa, ele levou um gol de empate na última bola do jogo. Tá? Nessa primeira derrota do Remo no campeonato para o CRB, o Remo teve pênalti para empatar o jogo. O Remo teve muitas chances de empatar o jogo. Então, ele faz um ótimo trabalho no Remo. E como o Cássio falou, Daniel já foi sim um nome de interesse dessa gestão do Sport. E eu já trouxe até aqui os detalhes daquela negociação, tá? Daniel Paulista, ele chegou a ser o escolhido para substituir Guto Ferreira. Ele chegou a ser escolhido para substituir Guto Ferreira, tá? Numa negociação que até se tornou pública. Havia uma multa de R$500 mil por parte do CRB, e o Sport teria recuado por conta dessa multa, mas que Daniel conseguiu reverter num acerto dele próximo ao presidente do Clube Alagoano. E quando o Daniel, depois, isso foi tudo numa manhã, tarde e noite. Quando o Daniel abriu mão da multa, né? Ele negociou a multa, abriu mão da multa. Quando ele tentou entrar em contato com o clube, eu acho que diretamente com o Guilherme Falcão acabou não atendendo o Daniel nas primeiras tentativas do Daniel, porque nesse meio tempo em que o Sport tinha colocado um ponto final ali nas negociações, e nesse momento o Daniel foi negociar a multa. E detalhe, eu achei ali que o Sport acertou em não pagar a multa. Tá? Daniel já estava numa situação muito crítica, enfim. Mas Daniel foi negociar, conseguiu negociar, e aí talvez o Sport tenha errado com ele em não ter atendido o telefone. Né? Chegaram informações até de que Daniel chegou a se despedir do grupo. Tá? Porque Daniel, na hora que o problema era só a multa, o salário estava acertado, ele se considerou treinador do Sport. Mas o futebol é muito dinâmico. Naquela tarde, naquele meio tempo, o Sport acertou o seu futuro com Fred, Pepa, é muito tá? dinâmico, mas tu acha que é dinâmico o suficiente para Daniel ter deixado essa mágoa aí para trás? Porque, querendo ou não... Total, né? Total. Eu acho que sim, Celso. Não tenho nenhuma informação, não falei com ninguém próximo a Daniel, nem com o Daniel hoje, nada, não, mas... Tô perguntando de achismo mesmo. Eu não acho que essas mágoas durem no futebol, não, porque eu acho que o Daniel também sabe que isso faz parte do futebol, no final das contas, Celso. Agora, eu não sei se vale a pena para ele essa condição de eterno, né, como é que tem um nomezinho que a gente usava para ficantes assim? Tinha um nomezinho que se usava... Contatinho, sei lá. Acho que mais moderno é Contatinho. O nosso é mais antigo, cara. Se eu vou usar Contatinho. Não fui da fase do Contatinho, não. Nunca tive o Contatinho, né? Não fui da fase do Contatinho, não, mas... Ao menos não com essa expressão. Assim, não sei se era Step que se usava. Acho que era Step. Aí é melhor Contatinho, porra. Aí é melhor Contatinho. Fred, era Step, a turma lembrou aqui no chat. Era Step.
A chance aí eu fosse tu pedir para votar no tempo 30 segundos e evitar dizer um negócio. Não, era o termo, pô. Era o termo. Eu não lembro, Fazer o não, quê? irmão. Veja só. Era Não lembro, step. não, O pessoal já lembrou aqui no chat. Lucas lembrou. Era step que chamava. Era porra, step. Não, graças a Deus. Para além de step, é pior. Era step. Era step. Tem outros nomes que são piores. Na minha adolescência. É melhor toca para frente, meu irmão. Toca para frente aí. Na minha adolescência e juventude, era step, o que se chama de contatinho. Hoje. Hoje. Mas é melhor o termo. Meu irmão, porra, evoluiu muito. Veja, é muito melhor. Porra, assim, é ultra desrespeitoso. Contatinho é contatinho, porra. Step é foda, pô. Enfim. Pô, o step salva a pessoa, Cássio. O que seria de. Quando a merda cobre, né, Fred? Enfim, contatinho dos moderninhos ou step da velharia. É porque eu acho que é outra palavra que tu ainda vai se arrepender para dizer que. Não, o chat todinho já lembrou aqui, Cássio. É não. O chat é o quê? Que frescura, Cássio, de ficar dizendo as coisas. Cósmica. Não, pô, todo mundo lembrou. Era step, sempre foi step. Era step. Frescura de ficar jogando luz como se tivesse falado algum pecado aqui. Pelo amor de Deus. Vamos seguir. Flávio Paris, por exemplo. Mas vamos lá. Não deve ficar nessa questão de ser o contatinho eterno do esporte, tá? Nessa história de Daniel, ser o contatinho eterno do esporte. Eu até desconcentrei, porque Cássio tem mania de ficar assim, jogando luz, como se o cara tivesse falado um pecado assim, e ele, ao invés de deixar passar, ele fica ainda jogando mais luz. Mas o que eu acho é que Daniel, ele tem que repensar-se na carreira dele. Não é, eu acho que mágoa com o esporte nenhuma, porque os nomes passam, já tá Thiago Gasparino, e o futebol é realmente dinâmico, Celso. E um cara como Daniel Paulista é profissional o suficiente para não ficar nesse. Eu confesso que eu fiquei ressabiado. No fim das coisas, é Série A. Exatamente. Mas deve incomodar um pouco essa questão de eterno contatinho. Porém, Daniel evoluiu muito nesses últimos anos fora do esporte. O esporte não está trazendo Daniel. Trabalho. O esporte não está trazendo mais Daniel por Daniel ser salvador do esporte. Agora o esporte está trazendo Daniel pelo que Daniel fez no CRB, pelo que Daniel está fazendo no Remo. Daniel, nesse momento, é um treinador interessante para outros clubes de Série B, tá? E eventualmente para clubes que precisem na Série A. Não sei se Daniel, Celso, ficaria... Qual seria a gestão de carreira de Daniel? Tentar um acesso com o Remo, que é difícil. O Remo é um time atacado pelo mercado, perdeu Papelim, seu gestor de futebol. Tem até novo, né, Braz, né? Isso, né? Trouxe Braz do ex-Flamengo, tá? Não sei qual seria a escolha de Daniel. E outro nome na mesa é o nome de Jair Ventura, tá? Que isso é como informação mesmo? A apuração? Sim, como informação. Agora como informação. Detalhe, tá? Foi há poucos minutos. Mas esse eu posso dizer com segurança. Já falou isso assim de forma não pública. Tem uma grande lacuna na carreira dele da torcida, não ter treinado o esporte com a Ilha do Retiro cheia. Ele foi treinador do esporte na pandemia, tá? E Jair Ventura tem muita vontade de voltar ao esporte. Tá? Não sei também se para interromper um trabalho que é positivo no Avaí. Nesse momento, os dois estão fora do G4. Isso pesa. Mas o Remo é muito mais sólido do que do Avaí. Já foi melhor o momento do Avaí. Na Série B, né? Muito bem. Então, e Maestro, te surpreende ele ainda ter essa força junto à torcida, essa recordação? Quem? Daniel? Não, Sosso. Mariano Sosso. Até perguntaram no chat aqui. Então, desculpa, Cássio, só para deixar claro, porque eu finalizei, né? De informação, só Daniel e Jair. Os outros nomes são por ponderações. Perfeito. Ainda bem que Fred trouxe esse complemento, porque teve um comentário que ficou para trás, que era dizer, vocês, no caso, a gente mesmo aqui, vocês também só pensam nos mesmos nomes. Aí, tem 4 nomes
2, como informação, são dados, um treinador do esporte e outro, o que ganhou, fez um trabalho muito ruim, embora tenha conquistado o título da Série B. E teria um perfil, no caso, falando de Carille, seria pragmático, meu irmão, talvez ali de Antônio Oliveira para pior. Assim, o de Carille, assim, eu acho que seria o nome mais problemático. Porque para o elenco do esporte, tá? É isso que eu falo. Problemático para as peças que o esporte tem, para ele encontrar soluções. Para que Carille, dentro da forma como ele gosta de jogar, e ele não varia tanto a forma de jogar dele, ele poderia ser essa figura, mas ele não é. Então, considerando que ele não varia a forma de jogar dele, as peças que o esporte tem à disposição, e não vai fazer uma revolução no elenco, que eu acho que também não tem que fazer, talvez não tenha mais nem dinheiro para conseguir fazer isso, seria muito difícil. A gente não precisa dizer aqui que é um nome ideal, não é debate nesse não aqui. Assim, a questão de Sosso, que Celso perguntou, sobre a torcida ter um carinho, eu não sei até que ponto a torcida tem um carinho. Será que é uma bolha da internet? Eu não sei se no meio da rua, se no popular, se vai numa pesquisa mais ampliada, enfim, que saia mais do meio digital, como é a lembrança de Mariano Souza. Realmente eu não faço ideia. Tem quem gosta e quem não gosta. Ele tinha um problema. O problema de Souza era a falta de organização defensiva, e é óbvio que o esporte, isso na Série B. Aí não dá para ir para a Série A sendo lanterna e você aceitar um treinador que tem esse problema, que não tem tanta qualidade assim na organização defensiva. Poderia arrumar ele poderia encontrar um jeito de jogar, uma forma melhor de jogar com Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Barleto, tudo poderia acontecer, mas se ele não conseguir ajeitar lá atrás, não vai adiantar de nada. Então, acho que Souza tem para a Série A. E com esse elenco do esporte, fica um pouco difícil. Sobre Daniel Paulista e Carille, aí quer dizer, o leitor, né? Mas o que o telespectador que tá da gente aqui que falou do chat, que a gente coloca esses mesmos nomes, no fim das contas, internamente é o esporte que foi atrás dos mesmos nomes, Daniel Paulista e Jair Ventura. A gente só está abordando. Os dois na Série B, eles pelo menos, os dois no esporte, pelo menos eles entenderiam uma coisa que Souza não entendeu. Ele foi demitido até com um cenário de pontuação até bom, mas ele não entendeu que tinha que fazer um ajuste defensivo para continuar, e Carille foi campeão no Santos e não entendeu. Mas, querendo ou não, Jair Ventura, essa parte que ele sonha, vê o esporte de retiro, isso aí eu não levo muito em consideração não, porque isso é do jogo para aquecer coração, do torcedor, isso assim, pelo amor de Deus. Assim, o próximo clube sempre vai falar uma coisinha, pode até faltar, mas não seria isso que faria ele fechar com o esporte, não. Para fechar o contrato, um bom dinheiro, uma boa perspectiva de jogar e tal. E ele conseguiu escapar com o esporte num ano desafiador, que foi o de 2020. Era um esporte que tinha uma cota com 16 milhões a menos. Acho que a cota de 40, o esporte já só recebeu 24, porque foi quando finalmente teve que pagar o adiantamento lá da gestão de Martorelli ainda, que era adiantamento ou bônus, no fim das contas era adiantamento, uma hora a Globo foi passando, para uma hora a Globo cobrou, o Sport teve que... Aí a Globo reteve esse dinheiro para pagar o que o Sport devia a ela, e o Sport recebeu uma cota reduzida. E agora ele não pegou, ele teve uma campanha muito difícil, mas não pegou tão complicado como estava na classificação. O difícil era que o time de Sport era muito limitado, muito limitado. E sempre se fala, ele possivelmente só escapou porque não tinha ninguém. Embora ele tenha esse desejo de jogar com gente na ilha, no fim das contas, aquilo talvez tenha ajudado ele a escapar, porque a forma como o esporte jogava, não sei se com torcida, mesmo uma torcida sendo mais consciente do momento, eu não sei se toleraria a forma como o esporte jogava, porque era bunda na parede de verdade. E nesse momento não tem problema nenhum. Acho que o que o esporte precisa é um jeito eficiente de pontuar. Se for daquele jeito, que seja daquele jeito. E Daniel Paulista tem já salvou o esporte em 2 oportunidades, mas todas elas numa reta final. Acho que 16 e 17 é Daniel Paulista nos 2 anos na reta final. Me corrija se eu estiver enganado, mas acho que nos 2 anos eu acho que é isso mesmo, mestre. Mas agora não é reta final, agora na verdade é início ainda. Quem chegar agora vai chegar com 27 rodadas para jogar. Então não é Mazola na Série B 2011, ali pega os últimos jogos, faz uma sequência e sobe. Não. 27 rodadas são 3/4 aí do campeonato para jogar, basicamente. Então, é um Daniel Paulista, sem dúvida, mais maduro do que aquele 16 e 17, mas, pelo menos, em termos de primeira divisão, já passou por isso, mas, repito, numa tabela menor.
E Jair Ventura já passou por uma campanha muito desafiadora. Eu acho que veja, a gente não imaginava que o Sport fosse salvar em 2020, tá? A gente lembra que o Sport era muito cotado ao rebaixamento pela crise financeira e ainda mais quando perdeu 16 milhões da cota. Mas conseguiu. Mas agora largar a 7 pontos do 16º lugar, não é que seja desafiador não, meu irmão. É assim, nível Nightmare, para quem já jogou Doom, sabe aí que sabe. Mas, assim, que é um nível infinito de dificuldade. Eu acho, Cássio, que tem uma diferença fundamental. E aí não é nem para salvar o time, porque, repito, a gente não pode basear a escolha do novo treinador do Sport apenas para no objetivo. Vamos trazer um treinador para somar os pontos necessários e não ser rebaixado. É claro que isso tem que estar em mente, mas é um momento diferente, porque tem uma pausa. Tá? E como eu falei, muito do que for decidido agora vai refletir para 2026 se o Sport for rebaixado. Já venho falando em alguns programas. Por exemplo, eu só traria jogadores agora se tivessem o perfil de permanecer em caso de rebaixamento. Tá? Não dá para o Sport aumentar o seu rombo, não dá para o Sport criar mais problemas para se livrar de jogadores com contratos elevados, preços caros, direitos econômicos no final do ano. Então, e aí, Cássio, talvez seja a diferença de vamos trazer um treinador para 27 jogos, mas com 7 pontos atrás do 16º. Quem vai topar isso? Esse é um cenário. Mas tem o cenário de que esse treinador que vier vai poder conduzir a reconstrução. Então ele vai poder trazer jogadores que ele gosta, que ele confia, que ele indica. Ele vai poder reorganizar o elenco. Então é um pouco diferente. Porque esse treinador que chegar, ele vai ter o que nunca nenhum treinador costuma ter em casos como esses, Cássio, que é tempo. Uma intertemporada, né, Fred? Uma intertemporada para treinar, mas também um mercado inteiramente aberto. Ninguém nunca teve tanto tempo. Mas dá para também falar que ninguém nunca teve uma trolha para resolver como essa aí. Concordo. É a pior coisa. Veja, a parada é a seguinte: tu vai ter tempo, mas tu vai pegar literalmente a pior campanha da história. Tu vai ter que remediar literalmente a pior campanha da história. Tipo, não é uma campanha ruim, não. É a pior em 400 campanhas da história do brasileiro. Assim, isso faz diferença, até inclusive na negociação, Fred. Assim, para o cara aceitar, sabe? Porque quem aceitar, Fred, sabe que virá para esse cenário. Não é um cenário ruim, é o pior cenário que já existiu. Perfeito, tá? E aí, é por isso, Cássio, que eu acho que isso pode pesar para Daniel, isso pode pesar para Jair, né, que são os nomes mais fortes nesse momento, e pode pesar no convencimento para qualquer treinador, tá? Que veja só, eu vou fazer o que qualquer treinador sonha fazer. Chegar com tempo, ter mercado, ter dinheiro, porque o Sport ainda tem dinheiro, então pode negociar, tá? Detalhe, não pega um elenco horroroso, pega um elenco desbalanceado. Eu acho que muito do elenco do Sport é isso. O Sport, por exemplo, tem uma oferta de meias, porque, detalhe, Lucas Lima, Sérgio Oliveira, Atêncio e Tite Ortiz, o Sport tem uma fartura numa posição que poucos times têm. Tá? E o Sport não tem nenhum atacante de lado eficiente além de Barleta. Tá? O Sport não tem um centroavante capaz. O elenco ele tem várias faces. Tá? Então você tem ponto de partida, pelo menos. Você vai ter um Thierry saudável, voltando. Você tem pontos de partida. Agora, teve um momento, Cássio, aqui no programa, tempos atrás, semanas atrás, em que eu defendia que agora viesse o treinador da Série B do ano que vem. E você trouxe um argumento que, para mim, foi irrefutável, que vai trazer o cara. Se o rumo do Sport não mudar, se o Sport continuar sendo um saco de pancada,
o Sport vai inviabilizar esse treinador para 2026. Concordo. Como eu falei, é refutável esse argumento, tá? Antônio Oliveira foi demitido com 4 jogos. Pense que o próximo vai ter 27. Como é que aguenta 27? O outro não aguentou 4. Só que a pausa, a possibilidade de recompor, para mim, dá ao treinador essa contrapartida. E acho que o Sport, Cássio, ele tem que escolher um treinador que possa melhorar a dinâmica, o futebol, o astral, alguém de mais confiança, porque, veja só, veja a diferença. E aí as pessoas aqui falaram, estão pensando nos mesmos nomes. Eu discordo bastante dessa mensagem, porque eu acho que nesse momento do ano, da temporada, eu só pensaria nos mesmos nomes, sim, senhor. Porque sabe o que é agora, Celso? Se o Sport trouxer Daniel Paulista, vai existir algum temor de Daniel Paulista chegar aqui de sacanagem? Não, pô, zero, pô. Zero. Vai ter algum temor que Jair Ventura chegue aqui com irresponsabilidade, com banca, com sacanagem? Zero. Eduardo Batista, que já está empregado, acaba de ir para o Criciúma, é o nome que fica fora da pauta. Existia algum risco de Eduardo Batista chegar aqui com postura, com entrevista, como Antônio Oliveira chegou? Então zero. Você tem que dar agora, repito, esses 40 dias são muito importantes, tá? Então você tem que ter alguém nas mãos que conheça o clube, que você confie nele e que saiba o que é a segunda página da Série A e que saiba o que é a Série B. Tá? Então, é por isso, e aí, Celso, eu só falei dos dois mais cotados, e que na minha primeira análise são meus dois preferidos. Tá? É claro que, Rafael Guanais. Eu falei de Rafael Guanais quando o Pepa foi demitido. Eu acho que ali era possível tirar Rafael Guanais do Mirassol. Minimamente possível que fosse. Agora eu acho impossível. Agora eu acho impossível. Tira. Só se assim, mudar o patamar dele para algo. Patamar financeiro para algo árabe aqui. Tá? não acho que cabe. Rafael Guanais era um nome importante. Interessantíssimo. Existem outros ali na Série B que não passaram pelo Sport. Mas esses caras agora, para mim, ficam numa outra realidade, que seria, trouxe Jair e não deu certo, implodiu, e aí não tem mais jeito, César termina o ano e traz alguém para a Série B. Eu realmente preferia que o Sport jogasse uma Série B com o Daniel Paulista, com o Jair, com o Guanais, com outro nome em alta, porque eu acho que esgotou um pouquinho esse modelo treinador peso pesado, né? Depois dessas últimas passagens. E aí, Celso, eu realmente acho essa linha. O nome de Sosso, que parte da torcida, sobretudo a bolha que a gente flutua, que é a bolha das redes sociais, a bolha do YouTube, a bolha do Instagram, a bolha do X, do antigo Twitter. Sosso é uma saída não cicatrizada, né? É uma saída não cicatrizada. E esse nome vai sempre ser lembrado. Sosso entrou para aquele patamar que até o dia que ele voltar e fizer um trabalho realmente ruim, porque o trabalho dele não desenvolveu da forma que se esperava, tá? Não terminou sendo um bom trabalho. Eu acho que há um certo exagero em torno do amor por Sosso, mas a gente vê aqui amor por Luxemburgo, tá? Que foi muito mal no esporte e parou, e é ex-treinador. Não é mais treinador de futebol, já há muito tempo. Imagina por Sosso, tá? Eu entendo. E nessa, quando eu fiz essa ponderação para cá, que eu traria, por exemplo, um Jair Ventura para o lugar de Antônio, e Cássio falou, talvez o cara perca 10 jogos e caia. Eu admito que eu fui o canto da sereia de Sosso. Cauê, por exemplo, é uma das sereias, né, que fazem esse canto por Sosso. Eu confesso que fez morada na minha mente, sabe? Numa espécie, Celso, de all-in
dentro do brasileiro sem pensar na Série B. De um Lisca versão argentina, mais responsável, mais ético, tá? Porque o próprio Lisca hoje é inviabilizado no esporte, sobretudo, né, mas para o próprio mercado. Agora, se auto-inviabilizou. Sosso não. Seria eu confesso que essa ideia passou pela minha cabeça. Alguém capaz de vir, meter assim, coragem para cima, conceito para cima, tem lastro com a torcida, não vai ser execrado, não vai ser vaiado na primeira derrota. Não me lembro, não sei se os jogadores gostam ou não gostam, se ele aceita ou não. Eu confesso que passou pela minha cabeça esse nome. A ponto de que se o Sport amanhã anuncia Sosso, você não vai ter em mim uma voz crítica. Tá? Você não vai ter em mim uma voz crítica. Mas também não vou ser um entusiasta. Tá? Eu acho que eu ficaria assim. Daria aquele sorriso e dissesse, que essa loucura dê certo. E torcendo para dar certo, exatamente. Que essa loucura, que essa aposta dê certo. E vamos embora ver qual é. Porque isso a gente já falou também. Sosso não combina muito com a Série B. Né? Não combina muito com a Série B. E vai que. Eu confesso, Fred, que o nome de Sosso também encontra bons argumentos aqui dentro da minha própria reflexão, sabe? Eu acho que para este contexto em que o esporte está, eu acho que, inclusive, o cenário todo que a gente descreveu agora, né, que a gente tem descrito até aqui, que é da surpreendente demissão de Antônio Oliveira, né, antes da pausa e depois de declarações tanto de Yuri quanto de Gasparino a favor aí do agora ex-comandante, né? Porque eu imagino que Sosso, com esse tempo que ele vai ter e com as peças que ele tem à disposição, ele pode, eu diria até que ele tende a deixar o esporte com a cara mais interessante, pelo menos para o torcedor. E esse aspecto que você descreveu também, como algo que lhe gerava muita preocupação para o caso de manutenção de Antônio Oliveira, Fred, também bate com o nome de Sosso, né? Em relação a lastro mesmo, a você ter respaldo junto ao torcedor. Daniel Paulista, eu também acho que ele viria com lastro, né? Eu também acho que ele viria com algum lastro. E talvez ele seja a escolha mais segura para o esporte, porque Jair é impressionante como ele também encontra uma rejeição dentro do esporte, sabe? É engraçado como boa parte não, mas como uma parte da torcida do esporte também não quer ver, não tem o desejo de ver um time tão retrancado quanto os times de Jair Ventura costumam ser, por mais que a necessidade até faça com que essa proposta seja minimamente interessante, né? E por isso que me faz chegar a essa conclusão, sabe, Fred? De que talvez o nome de Sosso fosse o que tivesse tivesse mais gordura para se trabalhar essa questão do torcedor, da proximidade, de você tentar fazer com que esse time dê um estalo. E na volta dessa parada, dessa intertemporada, as coisas tenham se encaixado um pouco melhor, sabe? Muita gente fala aí que o sofrimento que o Sport passou com o Jair, que a torcida do Sport passou com o Jair, assombra. Eu nem acho. Peraí. Qual foi o sofrimento? Ficar na Série A foi um sofrimento? É isso? Com o Dalberto? Com o Dalberto? Sim. Sem goleiro. Assim. Meu irmão, veja o time. Jair Ventura. A galera esquece assim. Jair Ventura ficou com o Sport na Série A, tendo um dos piores elencos do Sport na história. Jair Ventura, tá? Ficou com o Sport na Série A, o Goiás na Série A e o Juventude na Série A.
não existe ninguém mais indicado do que Jair Ventura para uma sustentação. Se Jair Ventura vem pós-Sosso, eu acho que o Sport teria hoje aí seus 6, 7, 8 pontos e estava muito no jogo. Concordo. Se tivesse chegado Jair Ventura. Se tivesse chegado Jair Ventura, se brincasse, empatava com o Ceará e Mirassol e ganhava do Inter. Era 6 pontos, né? Teria hoje. Eu acho que o nome dele para o lugar de Pepa teria sido melhor mesmo. Eu acho que encaixaria melhor. Agora, depois de isso que eu tô falando. 3 derrotas e um empate, eu já não sei se o grão em grão de Jair Ventura levará a 43 ou a 34 pontos. Tá entendendo? Perfeito. Talvez faltem os pontos. Infelizmente. Mas qual é a missão número 1 do Sport, Celso? Ganhar do Juventude, concorda? Concordo. Qual é a missão do Sport agora? Ganhar do Juventude em Caxias. Porque se ganha do Juventude em Caxias, bota 27 mil contra o Botafogo na ilha. E se ganhar do Botafogo, está no jogo e pronto. E aí todos os cálculos que existem hoje, você descarta todos os cálculos, porque o time ganhou 2 seguidas e o campeonato começou. Isso. Quem é o melhor treinador para fazer isso? Jair Ventura. Não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse escolher um treinador, você, Fred, escolhe um treinador para 2 jogos. Você tem uma missão, ele vai ter 30 dias e 2 jogos. Quem é o seu treinador? Jair Ventura. Jair Ventura. Pronto, é o meu treinador. Tá escolhido. Meu treinador para... Agora, futebol não é assim. Eu não posso trazer um cara... Esse desenho que eu tô falando não existe. Ele é ficcional. Isso. Então você tem que pensar em uma condução, uma pacificação, uma capacidade de ser resiliente e de, ok, somou 29 pontos, somou 32 pontos, foi rebaixado. Temos um time já jogando bem? Temos. Vamos perder quantas peças aqui? 1 ou 2, ok. Vamos forte, tá? Para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. Detalhe, tem disputa de título da Copa do Nordeste ainda para o Sport esse ano, tá? Em algum lugar do futuro aí vão chegar a quarta de final, semifinal e finais da Copa do Nordeste. Então, se não subir, Celso, se não escapar do rebaixamento, que se tenha um Sport já pronto para não chegar em 2026 e perder de Operário de Várzea Grande. Para não chegar em 2026... Atenção, Atos. Não demorar 73 minutos para fazer um gol 73 minutos para fazer um gol de decisão numa quarta de final de Pernambucano. Para não perder do pior Náutico dos últimos anos. O certo era 2-0, porque o gol saiu aos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo, que estava 2-0. Qual foi? São 4. Tem mais, tem. Náutico, decisão. Altos. E o Altos, um jogo que impediu o Sport de ter uma melhor campanha na Copa do Nordeste, e ele perdeu. Um jogo que com a gente assim. Muito bom, velho. Muito bom. Vamos aqui com mais uma rodada. Atos alertou isso ontem, viu, César? Atos alertou que Fred vem com esse pacote. Quando é para dizer aqui, eu disse, meu irmão, esses sinais que gritaram e a turma não entendeu, assim, pelo menos, então, agora... Agora Atos falou foi cada dia, Atos falou que o time... Altos reserva, como o lembrou aqui. O Altos reserva. O Altos reserva. Atos falou ontem um negócio muito bom. A pior coisa que o Operário de Várzea Grande fez na vida... Está arrependido de ter se classificado. Está arrependido. Porque desde então, a cada derrota do Sport, a cada crise, eu vou aumentando minha esculhambação sobre o Operário. Era um time fraco, depois virou semi-amador, amador... Já saiu amador, já. Eu disse, a próxima vez que eu falar, vou usar igual o cara que torceu do Santa Cruz. Coloca as camisas para secar no varal. Exatamente. Fábio Araújo. Gosto muito do jeito que Sosso pensa o futebol, mas para o trabalho dele dar certo, depende muito que os zagueiros e volantes sejam confiáveis. Todo time que joga com a linha alta sofre um pouco nos contra-ataques.
Isso é fato. Imagina, O volante que ele tinha era muito Fortaleza na confiável. Arena Pernambuco, viu? Assim, La Sossoneta. O volante que ele confiava era Fabrício Domingues. Mas detalhe, La Sossoneta com marcação alta. Quem era o maestro da Sossoneta? Volante Felipe. Hoje no futebol japonês, não. Felipe era o operário, o maestro Felipe. Hoje no futebol japonês. Felipe. Saudade. Hashtag saudade. Vamos lá com mais um superchat. Melhor que Duqueiroz. Talvez tivesse 2 pontos hoje. Muito. Melhor Mariana Dourado, nossa querida Mariana Dourado. Será que o seu treinador não pediu a cabeça de jogadores que não tinha como demitir? Enfim, já foi tarde. Pelo que a gente sondou, nada teria partido do elenco. Os jogadores, mas o que ele fala pode ter sido isso. Sei lá, ele disse, manda esse Rivera embora. Quero não. Quero só do Lopes. Pode ter sido algo nesse sentido, né? Canal do Lucas Holanda aí, tá? Um abraço, meu velho. Um abraço, meu irmão. E Mancini, largaria a sanidade pelo caos? Abraços, de Celso. Mas aí, veja só, se ele largasse a sanidade pelo caos, ele, na verdade, estaria largando a sanidade dele próprio. Irmão, veja, se o Sport fizer uma proposta para Mancini, líder da Série B. Mas líder assim, líder... Então, líder, se o Sport fizer uma proposta para Mancini e Mancini aceitar, meu irmão, eu acho que é um negócio tão maluco assim que o Sport diz, Mancini, quero mais. Tá demitido. Tá demitido. Essa proposta era para tu negar. Assim, eu não quero um cara que faz uma troca desse nível, não. Não dá certo, não. Mancini se queima para as próximas, né? Se queima com o Sport, meu irmão. Essa proposta aí não era para tu aceitar, não. Essa aqui não tem o menor sentido tu aceitar desse negócio. Tem uma enquete, viu, Celso, que a gente tá aí. Eu não sei quanto é que tá o resultado da enquete. Pô, então vamos dar uma analisada aí. Traz pra gente, por favor. Deixa eu ver aqui a quantas anda a enquete. Qualquer coisa pode colocar no chat privado também, tá? Sosso, 51%. Jair, 28%. Daniel, 15%. Carilli, 6%. Sosso, 21%. Não, Sosso, 51%. Sosso, 51%. Jair, 28%. Daniel, 15% e Carilli, 6%. Traz a mensagem de Thiago FS, por favor. Gabriel. Assinava, Fred. Traz Sosso para o ataque, Jair Ventura para a defesa. Assinava, mas eu acho que Jair Ventura, já nos últimos anos, não é mais esse treinador. Vamos lembrar do Atlético Goianiense que subiu pisando na cabeça do Sport em 2023, tá? Aquele Atlético Goianiense não era um time defensivo. Tá? Não era um time defensivo. Pelo contrário. Aquela ali é mais uma arrancada na conta dele. Tá? Aquela arrancada do Atlético Goianiense na Série B de 2023 é uma grande arrancada. Eu sou venturista, né? Obviamente. Todo mundo já sabe. E votei em Ventura na nossa enquete. Apesar do absurdo aí da mensagem dos treinadores, apesar de toda brincadeira, mas só uma curiosidade. Platense, que acabou de ser campeão argentino, tem oficialmente 2 treinadores. Os 2 caras ficavam em pé na área técnica. Eu nunca tinha visto na minha vida. Assim, ficava um do lado do Huracan e 2 do lado do Platense. Cada um orientando um pedaço do time. Assim, o time não era técnico e auxiliar, não. Eram 2 treinadores oficiais. Assim, uma maluquice lá e o time foi o campeão argentino.